Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conduz a nossa oração, concedendo-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração para vivê-la. Nossa Lex Divina, Mateus 13, de 53 a 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali, dirigindo-se para Nazaré, sua cidade. Pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus citou aquelas várias parábolas falando do reino de Deus, do reino dos céus, porque o desejo de Jesus é que todos sejam seduzidos por esse desejo de céu, esse desejo de paraíso, e por isso Jesus fala em diversas parábolas para que todos entendam. E ele vai a Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, onde ele, depois da volta do Egito, quando ele teve que fugir com José e Maria, porque Herodes queria matá-lo, ainda criança, agora ele volta à sua cidade e na sinagoga ensina, anuncia a boa nova, o Evangelho, e as pessoas sabem dos milagres e são extasiadas pela sua sabedoria. Mas aí vê aquilo que é para Jesus uma decepção, pelo fato deles terem conhecido Jesus desde criança. Viram Jesus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e na sua vida adulta. E justamente por isso são incrédulos, porque esperam um Messias com pompas, esperam um Messias vindo e se apresentando. Ou seja, Jesus se decepciona com eles ao ponto de dizer que um profeta não é bem aceito na sua cidade. E cita inclusive o nome de suas primas, de seus primos. Sim, usa o nome de irmãos, porque é uma língua muito pobre, o hebraico, o aramaico, são muito pobres e não tem a palavra própria para exprimir primo. É irmão que generaliza. E cita inclusive o nome dos primos de Jesus, para dizer que ele toda a vida morou ali. Eles viram o tempo todo. Muitos deles, porque a essas alturas, logo depois, um pouco antes, melhor dizendo, da vida pública de Jesus, ele exercia a função de carpintaria, herdada de seu pai José. Muitas daquelas pessoas talvez tivessem sido clientes de Jesus, tivessem pedido para Jesus fazer algo na sua carpintaria, no seu trabalho. Então, justamente por isso, se escandalizam. Como é que pode? Essa pessoa que a gente viu aqui, viu crescer, nunca saiu daqui, carpinteiro, como é que de uma hora para outra vem com essas palavras todas, vem com esse poder, com esses milagres? E são incrédulos. E justamente diz o Evangelho, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Aí nós pensamos em nós. Muitas vezes nós não aproveitamos a sabedoria de Deus dada, porque todo dom é dom de Deus, dada a pessoas da nossa casa. Nós não acolhemos aquela sabedoria que foi dada ao pai, à mãe, a um filho, a um irmão. Nós não acolhemos a sabedoria que foi dada a um irmão de comunidade. Porque nós o vimos todo dia aqui, como Jesus foi visto durante muitos e muitos anos diariamente, e justamente por isso, não é esse o filho do carpinteiro, que depois se tornou carpinteiro? Como é que ele vem com essas coisas agora? E nós? Será que também perdemos a graça? Sim, porque hoje Deus ungiu Jesus, em nome do Pai, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o grande artífice de toda a igreja, o Espírito Santo, que é Ele que concede dons, talentos, é Ele que assiste a igreja, e Ele unge e capacita aqueles que Deus escolheu, e nós não ouvimos Deus através dessas pessoas. Ora, há 2000 anos, em Nazaré, não ouviram o próprio Deus falar, rejeitaram o próprio Deus. Hoje Deus nos fala através dos seus ungidos, através daqueles que Ele escolheu para estar à frente da sua obra, ou de algum movimento, ou numa diocese, é o caso do bispo, os párocos, os padres, também aqueles leigos que são constituídos com unção dada pela igreja, por Deus, para estarem à frente de algum movimento, de alguma comunidade. E muitas vezes nós rejeitamos Deus. Hoje, na unção dada por aquelas pessoas que se dedicam ao reino, que se dedicam ao anúncio da palavra. E quem sai perdendo somos nós. Como quem saiu perdendo foram aqueles nazarenos de 2000 anos atrás, que Jesus não pôde fazer ali grandes milagres, grandes obras, como Ele gostaria de fazer, pela incredulidade deles. Será que nós também, não só aos ungidos, mas ao próprio Jesus, será que nós também barramos a graça de Jesus em nossas vidas? Será que nós também não cremos no poder de Deus? Será que nós também não cremos na ação de Deus hoje? Porque a forma como Jesus quis se fazer presente por todos os séculos foi através da igreja. Ele fundou uma igreja e deu essa unção à igreja. O que tu ligares aqui está ligado no céu. O que tu desligares está desligado. Ou seja, a igreja, quando acolhe uma obra, quando autoriza, quando unge, quando reconhece uma comunidade, um movimento, ela diz que ali tem a ação do Espírito Santo. E será que a gente só vê essa ação do Espírito Santo naquelas comunidades distantes? Nos movimentos longe? São dois perigos que nós corremos. O primeiro é esse, de só ver nos outros. O segundo, de achar que só nós também somos portadores da ação de Deus, da ação divina. Não é nem uma coisa nem outra. Cada movimento, cada comunidade, cada congregação, cada instituto que Deus suscita no coração de alguém, ali reina o Espírito Santo e ali tem a ação de Deus. Que compromisso a gente faz, então? De reconhecer a ação de Deus através dos irmãos para o nosso bem. Faça esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe,
de São José, seu casto esposo, Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.